Olá, eu sou Mônica Martins, escritora, responsável pela MoMA Editora, e venho hoje aqui falar para vocês de uma aventura literária muito gratificante. Através do edital do Fomenta Rio Festival, nós fomos agraciados, a MoMA Editora, e estamos republicando este livro, A Menina do Narizinho Arrebitado, primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, que completou 100 anos em dezembro de 2020. Mas por que botar de novo no mercado, nas estantes, nas mãos dos pequenos e grandes leitores, Como dizia a querida Tatiana Belink, os leitores de 0 a 100 anos, um livro tão antigo? Por causa da pertinência e da importância deste livro. Com este livro, Monteiro Lobato revolucionou a nossa literatura infantil. Em 1920 não se tinha nada específico para criança, tudo que chegava na mão das crianças daquela época vinha de fora, a maioria dos livros vinham da Europa, na maioria das vezes no português de Portugal, que sempre foi diferente do nosso, e as crianças liam aquilo meio que condicionados como se fosse uma cartilha, sempre com uma moral da história, sempre com um cunho muito pedagógico, mas não havia ainda ninguém pensado, literalmente, em produzir algo especialmente para as crianças. Essa preocupação com o que oferecer às crianças, Lobato tem a partir dos próprios filhos, onde ele não vê nada adequado e interessante que vá cativá-los como leitores. E em carta para Rangel, seu amigo de longa data, ele diz que está com vontade de experimentar o público infantil. E experimentando o público infantil, ele lança esse livro lindo, grande, colorido, ilustrado, com uma história cheia de aventura, onde um dos grandes pulos de mestre dele dentro da literatura foi justamente misturar o real com o fantasioso, que é uma dualidade profunda na vida de qualquer criança, mas ele contextualizou toda essa aventura, toda essa magia, toda essa parte literária, mas assim específica para a criança, encantadora, no nosso quintal. Os livros que vinham de fora falavam de neve, de monstros que as nossas crianças não conseguiam nem imaginar, porque não eram da natureza daqui, não eram do caminho deles, não era do nosso contexto. Então, ele traz uma aventura 100% voltada para o público infantil, dentro do nosso quintal, ou seja, a criança se identifica com os personagens, com o ambiente, com tudo aquilo que a criança vive dentro do livro, e vem com uma inovação fantástica que nunca mais teve freio, que é considerar a criança um ser pensante e muito inteligente, muito crítico, muito capaz de lidar com qualquer assunto, quando na época as crianças eram tidas à parte, não participavam de nada, eram praticamente adultos miniatura. Então, ele vendo tudo isso, incomodado com tudo isso, ele cria uma ambientação, um sítio, onde mora uma avó, a mais feliz de todas as avós. Desse livro da Narizinho Arrebitado, ainda a Dona Benta não tem nome. Tia Anastácia, aquela tia que acolhe, que faz todas as vontades, que faz deliciosos quitutes. E a Emília, uma boneca, ainda também sem fala, sem vida, mas que é aquela companhia constante de Narizinho, a neta dessa avó, E nesse primeiro livro, o fio condutor todo da história se passa através dela e traz as crianças para dentro desse universo. Ele dá vez e voz às crianças, a criança é a protagonista e a criança é acolhida quando volta para casa, tendo vivido aquela aventura. Então, com todos esses permeios de importância para a criança, Lobato conquista todo o seu público infantil, que era o cunho dele. Para essa primeira tiragem que ele faz em 1920, ele tira uma singela tiragem de 50.500 exemplares, doa esses 500 para as escolas da época,
e vende assustadoramente a sua tiragem num prazo aproximado de 8 meses. Naquela época, em dezembro, o livro surge como um presente de Natal, já que é lançado em dezembro, próximo a essa data, e dali por diante todos veem as crianças com os seus livros abraçados, acarinhados. Então esse afeto que a criança sempre, quando gosta, né, quando é cativada, desenvolve com o objeto livro, vem daquela época para cá só se aprimorando pela qualidade dos textos, pela qualidade das ilustrações. Foi outra inovação que ele trouxe com esse livro, um livro grande e colorido, ilustradíssimo para as crianças, onde na época os livros tinham mais texto do que traços, e quando traços preto e branco, né, não era uma coisa colorida, que chamasse atenção, que cativasse o olhar infantil. Então, a MoMA, agraciada por esse edital, traz de volta para o mercado, para as estantes, para as bibliotecas, e espero profundamente que para o braço de muitas crianças, a primeira aventura infantil de Monteiro Lobato. O nosso livro tem uma particularidade, ele não é facsimilar, como esse aqui que eu tenho nas minhas mãos, mas ele é um livro duplo. De um lado, quando o leitor folhear o livro, vai ter o texto original de 1920, na linguagem tal qual. A linguagem respeitada foi a desse facsimilar, né, porque o original mesmo de 1920 eu não consegui, mas como esse foi um facsimilar do de 1920, então a gente parte do contexto que esse seja um original, relançado, né, em 82. Então a gente respeitou essa linguagem de 1920, só que nesse texto original de 1920 eu convidei amigos, autores e ilustradores que tirassem de dentro de si aquela criança adormecida, tendo ou não tido contato com a obra de Lobato, mas foi um convite muito mais chamando crianças para brincar de ilustrar do que contratando, né, profissionais do traço para um trabalho editorial. E isso me trouxe muita alegria, porque eu vi que todos eles, sem exceção, se envolveram muito, se emocionaram muito. Há ilustradores que não conseguem parar de ilustrar mais Lobato desde o meu convite. E isso, para uma apaixonada como eu, é o coroamento do meu projeto. Então, vocês vão abrir o livro, vão ter o texto de 1920, tal qual saiu na época, com esses 22 autores e ilustradores dando um rosto novo para as passagens icográficas. E quando inverter o livro, o que vocês terão? O mesmo texto de 1920, exclusivamente corrigido ortograficamente. Eu não mexi uma vírgula de sentido, de contexto, nada. Eu só coloquei ele, né, na nova lei ortográfica. E essa passagem que foi corrigida ortograficamente continua com as ilustrações originais de Voltolino. Então, a ideia do projeto era fazer um livro brincante, nessa duplicidade, né, de leituras, e poder possibilitar, tanto para o estudioso de literatura, como para os apaixonados de Lobato, como para os novos leitores que sequer conhecem Lobato, vão conhecer agora, para que eles possam fazer esse contraponto. O que mudou de 1920 para cá, depois de 100 anos? Na parte da grafia do texto e na parte das técnicas de ilustração. É um projeto belíssimo. O projeto gráfico da Varal Editorial está através das mãos da minha bruxa particular, Patrícia Mello, que entendeu qual era a minha ideia, o meu desejo, o meu sonho, e conseguiu traduzir isso no projeto gráfico dela. O livro ficou belíssimo. Temos todo um contexto, né, de ver como que esse livro andou, como que esse livro produziu tantas mudanças na literatura infantil. Se hoje temos o prazer de chegar numa boa livraria e encontrar um bom livro com qualidade literária, escrito, pensado, idealizado para a criança, de lá para cá, né, para todas as crianças, a gente deve isso a esse livro, que foi o primeiro pensado para elas e chamou a atenção dos adultos, de que se a gente faz uma coisa muito bem feita por um adulto, para a criança tem que ser 3 vezes muito mais bem feita, porque é um público muito crítico, muito sincero, que se você não arrebata o coraçãozinho deles, você não vai conseguir com que eles criem afeto
Então é meu desejo que vocês apreciem o trabalho da MoMA e desse time gigante de ilustradores. Somos 23 autores e ilustradores presentes no livro, entre o Voltolino e os contemporâneos. Que vocês gostem de uma surpresa que tem dentro dele, que são curiosidades do escritor, que não tem na internet, não tem em pesquisas. Foi um texto que eu elaborei através do meu trabalho de pesquisa. Então, traz umas curiosidades que eu achei muito interessante, que vocês também soubessem. E se deliciem com essa oportunidade de ter nas mãos um livro clássico, centenário, né? E tão importante dentro da nossa literatura. Através desse livro e desse projeto, através do edital do Fomenta, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou, cada um dos amigos ilustradores, obrigada. Patrícia Mello, Varal Editorial, obrigada. Todos os meus revisores, todas as pessoas envolvidas que sonharam junto comigo esse sonho de poder colocar de novo Monteiro Lobato nas escolas e nas mãos das crianças. Esse livro vai estar disponível em breve para quem estiver interessado. Lembrando a vocês que são só 500 exemplares e é uma tiragem histórica, porque comemora o seu centenário, e essa edição que sai agora pela MoMA é a 7ª edição desse texto. Ele teve 5 edições, ainda na época de Lobato, depois teve essa daqui, que foi a 6ª edição, em 82, e desde 1982 que esse livro não é produzido por ninguém, por nenhuma editora, por ninguém ligado à literatura. Você acha em sebo por preços absurdos e agora você vai poder ter acesso a esse texto tão encantador ainda, tão mexido depois, né? Tão alterado, tão elaborado, até que ele vira, junto com outro conjunto de histórias, o Reinações de Narizinho, mas isso é uma outra história. Então eu deixo aqui para vocês a minha gratidão, pessoal da Secretaria de Cultura, por possibilitar, né, essa aventura literária, todos os envolvidos no meu sonho, meu editor José Prado, Patrícia Mello da Varal Editorial, cada um dos meus ilustradores, todos os 22 queridos e amados, Voltolino, que deu esse passo lá atrás com Lobato, e dedico essa obra muito especialmente a todos os leitores, a Tatiana Belink, que me incentivou muito em permanecer estudando, continuando essa paixão, né? Fazendo da minha paixão um ofício, que eu faço com muito gosto, com muita alegria, e em breve vocês terão em mãos esse livro. E eu espero de coração que vocês se encantem tanto quanto eu, porque apesar de ser um livro vovô, né, de 100 anos, ele ainda continua muito interessante e muito, muito, muito agradável ao abraço, ao acolhimento e ao coração. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento a todos os envolvidos e eu espero que vocês, tendo o livro em mãos, possam depois dar um retorno para a gente, para a Secretaria de Cultura, que investiu para que ele ficasse pronto, para todo esse time bacana, né, que trabalha por trás da capa, para que vocês tenham o livro em mãos, para que vocês deem para a gente assim, se valeu a pena, né, injetar tanta energia num sonho tão bonito. O livro vai sair também no formato grande, de 21 por 30, colorido, né, e respeitando a linguagem original do escritor. Aguardo o retorno de vocês e, assim que for possível, aglomeração, festividade, abraço, afeto, que a gente possa fazer aí um evento onde cada qual leve o seu livro querido para que a gente tire uma foto assim bem abraçadinha a ele, que foi o que emocionou, né, as pessoas, os adultos na época de 1920, o quanto ele coube dentro do abraço literal das crianças, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se e aguardem as novas aventuras literárias da MoMA, vão de ser muitas. Obrigada. Fiquem bem.